Olá, queridos alunos do Pré-Vestibular Social Ação. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de Química. Eu sou Fabrício, seu professor. Bom, a aula de hoje é uma continuação da aula da semana passada. Da minha última aula, que foi sobre soluções. O tema é mistura de soluções. Só para relembrar o que são soluções, são misturas homogêneas e podem ser encontradas nos estados de agregação gasoso, líquido ou sólido. E como eu tinha dito, na maior parte das vezes, a gente vai trabalhar com soluções líquidas. Elas podem ser saturadas, insaturadas ou supersaturadas. Insaturada é quando tem menos soluto do que pode ser dissolvido no solvente. Saturada é quando tem a capacidade máxima de soluto dissolvida no solvente. E supersaturado quando tem mais soluto do que é permitido, em condições especiais, com aumentos de temperatura, por exemplo. Mas também tinha dito mais outros dois casos, que eram uma diluída ou concentrada. E vamos começar a aula de hoje a partir delas. Solução diluída. Está errado ali, mas seria solução diluída. Quando temos um suco muito forte, com muito limão, por exemplo, ele fica com um gosto muito azedo, está muito forte. Como a gente deixa ele mais fraco, né? A gente vai simplesmente adicionar água. A gente vai diluir a concentração desse suco. Né? Então, diluir uma solução significa acrescentar solvente a ela de maneira que sua concentração diminua. A quantidade de soluto permanece inalterada. E a solução concentrada vai ser exatamente o oposto. Tem gente que gosta de tomar café muito forte, o famoso café preto. Né? Que é esse tipo aqui de café, que ele é muito amargo, tem pouca... E ele nada mais é do que um café concentrado, com bastante café, que é o soluto, dissolvido em menos água, solvente. Então, concentrar uma solução significa diminuir a quantidade de solvente da solução de forma que sua concentração aumente. Isso pode ser feito por aquecimento, provocando a evaporação do solvente, desde que o solvente não seja inflamável e que o soluto não seja volátil, ou seja, o soluto não pode evaporar junto do solvente. No caso, uma solução de água com etanol, por exemplo, isso não poderia acontecer, já que o etanol é volátil. E agora vamos ao cálculo da diluição. Como a gente vai chegar para calcular uma diluição? A gente pode partir dessas duas fórmulas, que são muito parecidas. CI/VI igual a CF/VF, onde C é a concentração comum, aqui em gramas por litro, ou o mais conhecido, o que a gente mais usa, em molaridade, que é MI/VI igual a MF/VF. Molaridade inicial vezes o volume inicial da solução vai ser igual à molaridade final da solução vezes o volume final da solução. O volume final da solução vai ser o volume inicial mais aquilo que a gente acrescentou. Né? Vamos ver um exemplo aqui. Essa questão adaptada da VUNESP. Na preparação de 500 ml de uma solução aquosa de ácido sulfúrico, H2SO4, de concentração 3 mol por litro, a partir de uma solução de concentração 15 mol por litro do ácido, qual deve ser o volume em mililitros para esta diluição? Né? Então, vamos lá. Vamos usar a formulazinha de diluição. Porque aqui no problema... Cadê? Ele perguntou de diluição. Então, vamos lá. Aqui eu botei CI, mas desculpem, era para botar MI/VI igual a MF/VF. Então, a concentração inicial em mol por litro é 15 vezes o volume inicial, que é o que a gente está querendo saber, é igual a 3 vezes 500 ml, que é o volume da solução final. Isolando o VI, nós temos 3 vezes 500 dividido por 15. 1.500 dividido por 15 igual a 100 ml. Então, o volume inicial era 100 ml. Beleza? E agora, ao tema principal da aula, que é mistura de soluções, que muitas vezes vão ser encaradas como diluições. A gente pode ter 3 casos de mistura de soluções. Soluções que não reagem entre si, com solutos diferentes. Então, a gente vai pegar, por exemplo, uma solução uma solução de sal de cozinha com uma solução de açúcar e misturar as duas. O sal não reage com o açúcar. Soluções com o mesmo soluto, no caso são soluções iguais. Eu, por exemplo,
pego uma solução de ácido clorídrico com 200 ml e adiciono mais 500 ml com outra concentração de ácido clorídrico. A solução final vai ter só ácido clorídrico, só que as concentrações vão ser diferentes, então a concentração final vai ser diferente. E soluções que reagem entre si. Por exemplo, uma reação de neutralização, onde a gente adiciona um ácido sulfúrico junto com um hidróxido de sódio. Essas duas soluções vão reagir, vão formar uma terceira solução e a concentração, obviamente, que vai ser diferente. Primeiro caso, soluções que não reagem, né? Como eu já tinha dado um exemplo, aqui a gente tem uma solução de aquosa de NaCl 0,1 molar, 1 litro dela, mais 1 litro de uma solução de açúcar, C12H22O11, 0,2 molar. Quando a gente adiciona as duas, a gente vai ter uma solução de 2 litros com uma concentração que a gente vai descobrir ainda de NaCl e uma concentração que a gente vai descobrir ainda de açúcar. Como eu tinha dito, o volume final vai ser o somatório de todos os volumes das soluções misturadas. V1 mais V2 mais Vn vai ser o volume final. Então vamos lá. Primeiro vamos calcular o NaCl. Nesse caso aqui, como as duas são soluções aquosas, vai ser como se a gente estivesse diluindo o NaCl ou diluindo o açúcar. Então fica muito fácil. Aqui, MiVi igual a MFVF. Coloquei um aqui para diferenciar que é a solução 1. Então a concentração inicial era 0,1 molar vezes 1 litro, vai ser igual à concentração final que a gente quer saber, o volume final 2. Isolando aqui, 0,1 vezes 1 dividido por 2, vamos ter que a concentração de NaCl na solução final é 0,05 mol por litro, ou 5 vezes 10 a menos 2 mol por litro, em notação científica, que geralmente é o tipo de resposta que a gente quer. E para o açúcar, a mesma coisa. Jogar na formulazinha, substituir os valores, 0,2 vezes 1 igual a concentração vezes 2. 0,2 vezes 1 sobre 2 vai dar 0,1 mol por litro, ou 1 vezes 10 a menos 1 mol por litro. Tranquilo? Esse tipo aqui é bem fácil, né? Porém, a gente tem um tipo especial. Caso haja íons em comum nas duas soluções, a gente pega duas soluções que têm um íon comum, como vai ser o caso aqui do K2SO4 com Al2SO4 A gente vai fazer como? A gente primeiro pega aqui, monta as duas soluções, a gente monta as duas equações de dissociação, K2SO4, quebrando em 2K+, mais SO4-. Caso vocês não lembrem como a gente quebra, a gente ioniza ou dissocia uma substância, lembra aqui de quebrar mais ou menos no meio. Quando for uma substância iônica, a gente divide o metal para um lado e o resto para o outro. Então aqui a gente dividiu o K, então fica 2K mais SO4. E para saber a carga, a gente multiplica cruzado aqui, né? A gente joga esse pedaço para cá e essa parte aqui para cá. Aqui só tem um SO4, então na hora de jogar para cá vai ter mais um. Aqui a gente tem 2K, jogando para lá vai virar menos 2. Mesma coisa ali no Al2 SO4 A gente vai quebrar aqui no meio. Aqui no caso a gente tem 3 SO4, então jogando em cruz vai ficar Al3. E temos 2 Al jogando para lá, vai ficar menos 2. Então 2 Al3 mais 3 SO4. A proporção estequiométrica aqui, que é muito importante a gente lembrar, eu já falei na aula de estequiometria, é 1 mol para 2K+, para 1 SO4 e 1 mol de sulfato de alumínio para 2 mols de Al3 para 3 mols de SO4. Basta ver o número que está aqui na frente. Quando não tem nenhum número, é porque é 1. Então, se a gente tinha 0,5 mol de K2SO4, a gente vai ter 1 mol de K+,
e 0,5 mol de SO4 2-. Porque 1, 2, 1. E se a gente tinha 0,8 mol de sulfato de alumínio, a gente vai ter 1,6 mol de Al3 e 2,4 mol de SO4 2-. Né? Agora vamos fazer o cálculo primeiro para o K+. O K+, e o Al3, vocês estão vendo que ele só tem um em cada lado, enquanto que o SO4 ele tem nas duas. Então, a gente vai ter que fazer separado para cada um. Bom, jogando na formulazinha, MiVi mais Me igual a MFF, 1 vezes 250. Lembra que tem que colocar em litros, por isso que eu botei 0,250. 250 ml igual a 0,250 litros. Igual a MF, o volume final da solução é 150 mais 250, 400 ml. Então aqui agora é só fazer a continha. MF vai ser 1 vezes 250 dividido por 0,4, que vai dar 0,652 molar. Molar é a mesma coisa que mol por litro. Né? Ou, esqueci de botar aqui, 6,52 vezes 10 a menos 1 molar. Para o alumínio, mais 3 é a mesma coisa. Vamos jogar na formulazinha. E aqui eu já simplifiquei só para ficar mais rápido. Molaridade final vai ser a molaridade inicial vezes o volume inicial, dividido pelo volume final. Então, 1,6 vezes 0,150. 1,6 molaridade inicial vezes 0,150 o volume inicial, dividido pelo volume final, 0,4. Então, a gente vai chegar em 0,6 molar, ou 6 vezes 10 a menos 1 mol por litro. Agora, a gente chega na parte interessante, que é o SO4 2-. A gente pode ver que ele tem nas duas substâncias. Então, como é que a gente faz? A gente soma essas duas quantidades de matéria. A gente pega esse aqui, do K2SO4, então a gente vai fazer MiVi e soma com MiVi do sulfato de alumínio, ficando dessa forma aqui assim. Se tivesse mais uma terceira solução, mais uma terceira substância que tivesse SO4 2-, a gente também adicionaria ele, então ficaria aqui mais MiVi, etc. Então, agora substituindo os valores, meio vezes 250, é uma entre parênteses, mais, abre parênteses, 2,4 vezes 150 vai ser igual à molaridade que a gente quer, vezes 0,4. Então, aqui dá 0,125 mais 0,36 vai ser igual a molaridade vezes 0,4. Organizando tudo, fica 0,485 dividido por 0,4 igual a 1,225 mol por litro, ou molar. Então, esse caso é um pouquinho mais complicado, mas é só fazer passo a passo que a gente consegue chegar na resposta.